A gente fazia minha parte, né? Dirigir o carro ali com um pouquinho de perna feia. Então faz a tua parte que eu te ajudarei. Né? Então a gente tem que confiar e orar sempre, né? Porque a fé, igual está aqui no Evangelho, ó, o mal e o remédio. A fé é o remédio seguro contra o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvalem os poucos dias do modo do presente. Lembrai-vos que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Então Jesus vai se recomendar o quê? Né? Aquele que ouve o que eu digo e faz aquilo que eu recomendo é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos e as tempestades, e essa casa não caiu. Não passais, pois, como os homens imprudentes, que constroem a sua casa sobre a areia. Caíram os ventos, vieram as tempestades, e a casa caiu. Então, Jesus nos recomenda não só conhecer suas palavras, como seguir. Aí eu sei que eu vou falar, não sei o que eu faço. Mas seguir Jesus não é fácil. Né? É difícil. Mas, se nós recorrermos à prece, nós teremos mais chance, né? Não sei se vocês concordam comigo, de seguir o caminho reto. Né? Por quê? Porque nós temos ainda as nossas dificuldades. Então nós precisamos de orar. Né? Vai sair de manhã? Vamos agradecer a Deus. Né? Às vezes a gente toma café, vê televisão, mas não tira ali 5 minutos para fazer uma leitura. Então vamos fazer a nossa oração, pedir a Deus, né, para que a gente não seja causa de nenhum acidente, se por acaso a gente está na direção. Né? Se a gente estiver dependendo do nosso ônibus, né, do nosso metrô, vamos pedir a Deus que nos guie, para que a gente não pague embaraço, né, para quem quer que seja. Olha só, a gente já faz o quê? Mas, vamos dizer assim, com autodomínio. Mesmo que aconteça algum imprevisto, né, o ônibus, você pega todo dia 8h15. Você tem que chegar 8h30 no trabalho, ou 8 horas. Não veio. Aí a gente fica invocado. Né? Mas vamos ter calma. Né? Porque uma razão deve ter. Né? Às vezes a pessoa vai sair de férias, não teve tempo de revisar o carro. Na hora de sair, estourou o pneu. Aí o que a pessoa faz? Mostra aí, ó. Deus não está me protegendo. Pelo contrário. Porque se a pessoa não trocar aquele pneu antes de viajar, ele podia estourar 100, 120 km na estrada e causar um acidente grave. Então a gente, muitas vezes, não vê a proteção de Deus nas coisas, nos imprevistos que nos acontecem. Né? A gente acha não. Né? Mas Deus está aí. Né? Então, temos uma lição do Bispo Nosso, denominada Êxitos e Insucesso. Então, fala que Deus atua na nossa vida de uma forma extraordinária. De forma tal que, às vezes, você estudou tal, vai prestar um concurso, né? Vamos supor que a pessoa vai fazer lá para a área de advocacia, que vai lá no Tribunal de Justiça e tal, né? Aí chega lá, estudou o ano inteiro, não passou. Aí fala, não, Deus não abandonou. Olha, estudei 8 horas por dia, cheguei aqui no curso. Mas depois a pessoa pensa assim, mas sabe uma coisa? Eu não tenho vocação para essa área, não. Eu tenho que trabalhar na área, por exemplo, da medicina, de ajudar os doentes e tal. Eu gosto disso. Então aquele insucesso fez a pessoa pensar, refletir e abraçar sua verdadeira vocação. Olha aí, não foi uma ajuda? Talvez se ela tivesse passado, ela ia uma pessoa profissional, às vezes insatisfeita. Né? Eu insisti muito com meu filho, ele fez técnico
bateria de informática. Não, faz informática, que está bombando, não sei o quê, nunca vai faltar isso. Aí ele está lá, dentro da computação. Aí chegou no terceiro período, virou para mim e pai, não vai dar não. Mas por quê, meu filho? Você está fazendo, vai ganhar um dinheirão e tal. Mas não é, cara, não é aquilo que eu quero. O pessoal, né, dessa área, fica lá deixando os números, fazendo programação, eu não gosto. Vou falar o quê? Eles querem trabalhar, né? Não sei se vocês concordam comigo, sou eu. Você tem que procurar fazer as coisas para a sua vocação. Aí ele fez administração, depois fez acupuntura, fez reiki, fez terapias alternativas, né? Trabalhar com teta-healing, né? Tentar modificar a cabeça das pessoas, auxiliando, quer dizer, né? Deus tem a solução, cada um tem a solução. Não adianta, né? A gente quer ajudar, mas cada um que tem que descobrir a sua verdadeira vocação. Né? A gente tem que fazer isso, verdade? Então, somos assim, né? Temos que confiar em Deus, né? E a gente procurar, né, dentro das situações que nos apresentam na vida, não se desesperar, né, de forma alguma. Então, por isso que eu trouxe aqui, ó, esforço e perseverança, não custe saúde. Chico Xavier fala comigo, fala. Acolhe as tuas dificuldades quando não consiga extingui-las, sanando pouco a pouco sob o esforço da tua energia excelente. Não fujas à luta para que a vida te propõe, na intimidade de ti mesmo. E atendendo ao trabalho do dia a dia, a que te superava, conserva a certeza de que é pelas suas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Olha o que foi essa vitória. É a própria, né? Vou até repetir. Veja só. Conserva a certeza de que é pelas suas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Então é aquele esforço perseverante, né, do dia a dia, que vai realmente fazer com que a gente seja um vitorioso. Né? Amanhã fala, mas eu não venci aquela dificuldade, eu venci aquela discriminação. E é o coletivo, é o próximo. Exatamente. É o esforço no trabalho. Né? Não podemos esquecer. Não, vou desistir desse trabalho que Deus está me ajudando. Não. Vamos continuar. Né? Porque é esse trabalho que vai nos fazer, né, aquela fortaleza espiritual. Né? Um trabalho do dia a dia. Esse é o nosso querido Chico Xavier. Né? Não há progresso sem esforço. Então, a paciência e bom ânimo. Continua Chico. Olha, o livro O Evangelho de Chico Xavier. Então, se alguém, né, quiser ter um livro de mensagem positivo, nós recomendamos esse livro, O Evangelho de Chico Xavier. Então, seus companheiros, né, um deles, quis registrar as várias passagens do Chico diante da atividade. Então, por exemplo, o Chico sempre distribuía gêneros alimentícios, né, os alimentos, lá em Uberaba, num determinado lugar. Certo dia, eles se reuniram antes da tarefa, e o que aconteceu? Naquele dia, por várias razões, não tinha mantimento. Aí eles se reuniram e falaram, e agora? Como é que nós vamos fazer? As pessoas estão esperando. Mas eles tiveram uma ideia, falaram, não, nós vamos levar uma água fluidificada. Nós vamos fazer a oração. Quando chegarmos lá no local, a gente distribui a água fluidificada. Só que muitas pessoas chegavam lá com fome, né? Aí chegou lá, tinha água, e falaram, poxa, né? Como é que nós vamos fazer agora? Mas o Chico não desistiu. Então, passou um certo tempo, chegou um caminhão. Caminhão mandado de São Paulo. Aí o Chico foi lá atender, né? O motorista, nós estamos procurando aqui o Sr. Francisco Cândido Xavier, nós soubemos que ele
distribui gêneros aqui. Então, o Eubéio de Mano, de um industrial, ele recebeu uma carta psicografada da filha que tinha desencarnado. Então, o industrial, com gratidão, mandou então esse caminhão cheio de alimento. Está aqui, soldado Correia. Nós vamos poder descarregar agora, se eu quiser. Carregou e alimentou toda aquele pessoal. Então, veja a importância da fé. Na providência divina. Né? Jesus mandava os apóstolos sempre em dois. E falava o quê? Não levar roupas a mais, nem comida, nem dinheiro em quantidade, vamos dizer assim, em grande quantidade. Confiar na providência divina. Vocês vão parar na cidade e vão ver aqueles que podem lhes acolher, mesmo sem recursos. Eu quero que vocês tenham confiança na providência divina. Deus vai enviar o recurso. Olha só. É difícil, né? A gente fala, não, mas pelo menos vou levar aqui uma coisinha, um pão cheio, uma roupa barra. Mas Jesus, né, mandava para que eles exercitassem o quê? A fé. Então, gente, nós, nas diversas situações, né, que a gente vivencia, nós não estamos sozinhos. Providência divina está ali. Aqui, eu posso contar um exemplo para ser Mas em 2007, eu comecei a fazer a tarefa de Marmitex por Emilário e a Irene, lá do Cheio, que eu já conheci. E aí ela gostava de levar as panelas, eles tinham uma canetinha, ela gostava de levar a comida nas panelas, chegava na hora, servia. Às vezes, porque o morador não gostava de determinado alimento, ele tinha o prazer de ver uma panela cheia e escolher o que ele queria. Aí, nesse dia, a gente estava entregando a lagoinha. O feijão acabou primeiro. Aí a comida estava, né, já no final, não tinha o feijão. Aí veio chegando um moço com um carro, falou assim, aqui, eles estão distribuindo comida, hoje eu fiz uma festa na minha casa e sobrou muito feijão tropeiro. Eu catei um panelão de feijão tropeiro. Eu estava iniciando ainda no trabalho, mas eu fiquei tão emocionada com aquilo. Mas, gente, como que, né, Deus não deixou faltar. E a fila estava enorme, porque a região pela minha é uma região que tem muitos moradores de rua. E aí ele contou esse caso agora, eu lembrei. Mas assim, estava quentinho, estava novinho, sabe? E ele foi lá. Eu podia ter ido em outro lugar, tem outras equipes que segundo não, ele foi lá onde a gente estava. Foi tudo providencial. A gente não pode descer, né, da providência divina, mesmo no momento de dificuldade, né, e agradecer, né, igual em tudo dá graças, né? Diz o apóstolo Paulo. Em tudo dá graças. Então, uma coisa deu certo, vamos agradecer a Deus que deu certo. Não deu certo ainda, vamos agradecer a Deus e vamos subir um jeito de dar certo. Né? Pode acontecer com qualquer um de nós, né, Ricardo, que ela está contando, o Chico está distante. Né? Então, qualquer um de nós tem um propósito, boas intenções. Deus nos desampara. Certamente, né? E lembrando, todo que trabalha por bem, nunca vai faltar um necessário. Eu estou lembrando aqui de uma época da minha vida, de uma esposa empregada, um dia que não tinha nada para comer em casa. E eu já fazia a campanha do Quilo uns anos atrás, e eu lembro que a Seguridade falou que eles trabalham bem, nunca vai faltar o necessário. Era umas 7h30 da noite, não tinha nada, minha emoção de contar. Tocou a campainha, um rapaz que jogava bola com ele há muitos anos, chegou e falou assim, aqui, eu não sei porquê, mas eu vim aqui perguntar se vocês aceitam uma cesta básica. Vocês aceitam? Estou com 2 anos cá, eu estava passando aqui com o carro. Aí eu comecei a chorar, sabe? Aí eu lembrei na hora do nosso trabalho no bem que não vai faltar o necessário. E aí aquela cesta foi o que a gente teve para comer o resto do mês. Maravilha, né? A gente realmente aí, né, nós temos que estar ligados a Deus, né? E agora o próximo tópico que a gente escolheu é o dia de luta, a prece recompõe. Olha só,
e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Então, Emmanuel nos fala que a prece, vamos supor que a gente está num lugar, né, uma zona montanhosa, cheio de neblina, né, a prece vai ser como um farol que vai mostrar para a gente o caminho por onde a gente pode seguir seguro, sair seguro daquela situação. A situação não vai mudar, mas a prece vai indicar o caminho para a gente encontrar os recursos para vencer. Né? Então, olha o que ele fala, né? Vinde Luz, lição 98. Se quiserem depois conferir, usar uma lida. Nem sempre a prece se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso o poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, olha só, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa que o Pai nos compete. Então, quer dizer, é uma melhoria íntima. Né? Às vezes a situação vai continuar, mas a nossa visão vai mudar. Né? Se a gente está inconformado, por exemplo, a gente vai ver naquela situação, muitas vezes, né, vai ser trazido pela espiritualidade até a causa. Né? Se me permitem, né, um depoimento pessoal, meu filho, né, a gente recebeu, aí com 7 dias desencarnou. Ele estava na escola, estava estudando, de repente veio uma volta. Vai para sua casa agora. Você vai pegar o seu neném e vai levar no hospital. Você morava com os pais, né, todos, e eu senti aquela coisa tão grande que eu fui sair da aula e disse, gente, eu não posso ficar aqui. Eu vou ter que ir lá para casa. Cheguei lá, né, o nenenzinho, passando mal, assim, estava vomitando, estava muito mal. E nós chegamos na época no Hospital Santa Terezinha, o médico falou, e está com quadro de infecção. Infecção generalizada. Quer dizer, a gente primeiro filho, né? Mas desencarnou naquele dia mesmo, né? Na noite mesmo. Mas a gente sentiu que foi amparado, né? Depois lendo, né? Dela espírita, a gente vê que às vezes é o término de uma existência anterior, né? A criança, quando vai em tenridade, está terminando, às vezes, ali, segurando uma situação que estava no passado. Né? Às vezes, a gente não sei. Eu não sei muito ainda, mas depois a gente vai compreendendo. Então, tudo tem uma razão de ser. Né? Aquela situação. A gente fala muito por quê? Né? Mas, se Deus é Pai, né? A gente tem que procurar compreender. Depois é mais fácil, né? Então, quer dizer, tudo tem o seu remédio. Né? A gente não pode, de maneira alguma, né, achar que Deus está perdendo uma peça em nós por uma situação que acontece. Né? Temos que manter aí a fé. Né? Desculpem trazer o caso pessoal, mas realmente a gente tem que estar com essa fortaleza, né? Sempre em oração. O trabalho é o ato da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. Do livro Leis e Morais da Vida. Então, é o trabalho, é a perseverança, é a nossa firmeza espiritual diante das dificuldades, é que vão trazer, por exemplo, a serenidade que a gente precisa. Né, diante das intempéries, das incertezas. Né? E lembramos agora da providência divina. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá. Conquanto quem pede, recebe, quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrirá. Então, mesmo que uma situação aconteça,
outras oportunidades virão. Né? Então, peço que às vezes oportunidades, mas acho que outras mais à frente. Então, Deus tem sempre os seus mistérios, né, para cada um de nós. Mas temos que prosseguir. Né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Vejam só. Pergunta 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? A gente fala, né, que o anjo guardião, ele é ligado a nós desde o nosso nascimento? Vamos ver um pouco. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o segue após a morte na vida espiritual. E mesmo em múltiplas existências corporais. Então, o anjo guardião, aquele anjo de guarda, a gente fala, não, vou pedir meu anjo de guarda. Eu tenho que tomar uma decisão. Vou pedir meu anjo de guarda, ele vai me iluminar. O que eu devo fazer? Né? E vem aquela instrução. E nós, né, temos que seguir. Às vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Né? Aceitar aquela perda, né? Movimentar a nossa energia em outra direção, recomeçar, como Paulo fez, né? Não tinha salário, não tinha nada. E agora? O que eu vou fazer? Ah, não. Eu aprendi a profissão de tecelão, então não estou trabalhando com aquilo que eu aprendi. Né? Ele não está indo, ele vai em frente. Né? Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pelas sendas do bem e auxiliá-lo com seus conflitos. Você já vê que muitas vezes vem um monte de ideias, às vezes contraditórias. Não, chuta o balde, faz isso, faz aquilo. Né? E a gente fala, não, deixa eu pensar direito. Deixa eu abrir o evangelho aqui. Deixa eu ver uma mensagem. Quer dizer, a gente abre o campo mental para uma sugestão mais fraterna, mais equilibrada. Aí nós vamos tomar a decisão mais correta. Então a gente não deve, né? Nós falamos do espírito, principalmente no livro No Mundo Maior, agir de maneira intempestiva. Né? O carro te fechou, você fala, não, agora eu vou tirar a sapato. Vou tomar condição. Né? Tem que refrear, né? Esse dia eu estava fazendo caminhada, aí o cara dando ré no caminhão. Eu falei, será que esse cara me viu? Não me viu. A sorte que eu falei, não, eu não vou entrar na frente desse caminhão, não. Esse cara não está me vendo, não. Quer dizer, por isso que o caminhão tem que, quando ele dá marcha ré, dá barulho. Porque o cara está preocupado e estava lá no trânsito. Até perto daqui, né? Lá, Bernardo Monteiro daqui. Quer dizer, eu estou passando, passei, eu estou achando que ele está me vendo. Né? Passei o cara perdendo. Mas eu vou colocar meu corpo aqui na frente do caminhão, é melhor quebrar o braço dele. Não é? Então são situações assim que às vezes a gente, né, a gente tem que agir racionalmente, nós não podemos, não é obrigação dele enxergar. Né? Ele faz isso. Vai atravessar na faixa de pedestre. Não, a obrigação do carro é parar. O cara lá vem a 80 km, o cara não vai parar não. Você vai colocar o seu corpo na frente? Melhor não, né? Você viu o acontecimento de ontem? É? Você viu o acontecimento de ontem? De helicóptero? É, meus companheiros lá. É mesmo? Nossa, muito triste, né? Realmente. Nossa. Foi na pressa que a gente pode pensar mesmo, né? Enviar um pensamento positivo para ele, porque realmente, né? Eles estavam ali prestando socorro. Né? Que aliás já tinha até socorrido, né? Já estavam voltando. Então, né, a gente fala, né? De Ouro Preto. Né? Então, assim, sempre fazer oração para que Deus, né, nos receba, né? Eles estavam aí, então, cumprindo a solução. Né? E Deus nos encontra sempre nessa condição, né, de cumprir o nosso dever. Olha só, gente, também vamos falar dos espíritos familiares, né? Então, além dos mentores espirituais, nós temos espíritos familiares que vivem por nós, né? Enquanto nós estamos encarnados, aqueles que foram nossos pais, mães,
continuam estando em nós. Não é verdade? Tanta verdade que no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos ver a prece de uma adolescente de 15 anos. O que aconteceu? O seu pai, né, casou-se uma segunda vez, porque a mãe tinha desencarnado. Então, ele, né, tinha ali a segunda esposa, né, do lar. E o que acontece é que aquele homem era muito ligado ao menino, de 8 anos, e tinha uma afinidade com o pai, uma coisa fantástica. Mas ela ficava com ciúme. E aí eles foram para lá. Vejam só. A gente tem que estar sempre vigilante. Ela tem o seguinte pensamento: as ondas estão fortes. Se eu der uma bobeira aqui, quem sabe a onda não é. Olha só. Né? E assim aconteceu. O menino veio reclamando. E o que aconteceu? Né? A vida da família ficou no inferno, porque o marido não acreditava que ela pudesse descuidar dele naquele momento. Então ficava com suspeito. E a menina de 15 anos, vendo aquele ambiente do lar, só piorando, ela faz uma prece ao filho, pedindo ajuda. E a ajuda vem. Aí primeiro, o que acontece? Quando a equipe de socorrismo chega no lar, a antiga mãe estava lá vigilante, cobrando da Zumira, a segunda esposa. Porque ela não olhou o menino quando ela estava brincando no mar. E ela não perdoa. Então começa um processo de obsessão. O que é obsessão? É a insistência, né, de necessitar em relação ao outro. Então ela começa a infernizar a vida da família. E aí a espiritualidade fala: primeiro nós temos que atender as velhas que não engano. Então eles pegam elas, levam para o plano espiritual e falam: não, você tem que auxiliar o lar com pensamentos positivos. Né? Sua presença tem que ser positiva. Então nós vamos te levar, né? Estamos aqui te dando assistência, você não vai poder ficar no lar nessa situação. Você vai ficar conosco em tratamento e depois, quem sabe, você pode voltar auxiliando o lar. E aí eles fazem de tal forma que a família tem, vamos dizer assim, um tempo de equilíbrio, para equilibrar aquelas situações. E o menino vai voltar no mesmo lar. Olha só, ele não tinha desencarnado, através do afogamento, ele retorna ao lar. Tomou oportunidade para ela cuidar dele, agora com mais dele. Então veja como que a providência divina tem solução para as coisas que aparentemente não tem solução. Então ela que descuidou, né, descuidou daqueles filhos num momento delicado, ela recebe o mesmo como seu próprio filho. E aí ela vai cuidar novamente. Então, para tudo, né, a gente aprende aí na doutrina espírita, no Evangelho, para tudo tem jeito. Né? Pode falar. Então, a pessoa pode reencarnar um pouco, sim? Pode, dependendo da situação. Né? Igual, por exemplo, nesse caso, no nível novo, maior, o que acontece? Né? A Ofélia, se não me engano, no inferno, ela vai para o plano espiritual. Trata do menino lá, no plano espiritual, depois vê que a situação poderia melhorar se o menino reencarnasse novamente como filho dado ele. Que aí ela ia transmutar aquele sentimento de culpa num sentimento de cuidado, de amor, solvendo aquilo que aconteceu no passado. Entendeu? Como oportunidade. Então a gente não fala que cada caso é um caso, né? Mas muitas vezes pode acontecer. Como um recurso da espiritualidade. Então vejam, né, que para tudo a gente tem aí a solução, a espiritualidade, os espíritos superiores. Então nós temos que seguir sempre adiante.
Né? Sem desfalecer. Lembremos, né, das palavras do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, eu tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, e também, nós destacamos aqui, já caminhando para o final do nosso estudo, a importância da vontade. Né? Leon Denis, que era um estudioso da doutrina espírita, um cientista, ele diz que a vontade é a maior de todas as potencialidades da alma. Sua ação é comparável à de um ímã. Então, a nossa vontade é comparável à de um ímã. Sabe? A vontade de viver desenvolve em nós a vida, atrai novos recursos vitais. Então, quando nós mobilizamos a nossa energia para o bem, os recursos vão vir. Né? Às vezes a pessoa está dando passe, né, vamos supor, já atingiu 10 pessoas. Aí, ela sente às vezes, um certo cansaço. Mas não chegar em casa, ela dorme e tal, ela levanta refeito, completamente refeito. Então, a providência divina tem recursos extraordinários. Não vai acontecer a exaustão, né? A vontade de evoluir oportuniza chances de crescimento e de progresso. Então, a gente tem que estar sempre buscando, né, aprender coisas novas. E a gente aprende sempre, todos os dias. Então, né, para finalizar o nosso estudo, nós trouxemos uma passagem aqui, mais uma passagem do Evangelho. Aproxima-se o tempo que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Dispostos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse